Olá, boa noite. Está no ar o Direto da Câmara com o resumo das principais notícias do Parlamento esta semana. Plenário aprova que caminhoneiro autônomo com renda anual de até R$ 250 mil seja considerado microempreendedor individual. Deputados também confirmaram medida provisória que recriou o Ministério do Trabalho. O presidente da Câmara defende projeto de resolução para dar mais transparência às emendas de relator. Ministro aparece de surpresa na Comissão de Educação e garante que não existe controle ideológico na prova do Enem. Deputados do colegiado prometem vigilância. E conheça os vencedores da nova edição do Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação. Agora, no Direto da Câmara. O tema do trabalho foi dominante no plenário da Câmara na semana que está terminando. Os deputados aprovaram a medida provisória que recriou o Ministério do Trabalho e também votaram a proposta que beneficia caminhoneiros autônomos. Veja os detalhes no resumo apresentado por Antônio Vital. Olá. A semana no plenário da Câmara foi marcada pela votação de propostas que têm a ver com trabalho e emprego. Vamos começar com um projeto que permite que caminhoneiros autônomos com faturamento de até R$ 251 mil por ano possam ser enquadrados como microempreendedores individuais, também conhecidos como MEI. A inscrição como MEI confere benefícios como a alíquota menor de contribuição para a Previdência Social, que cai de 20% para 12% do valor do salário mínimo. Permite ainda descontos no pagamento do ICMS e ISS. Mas as demais categorias de trabalhadores autônomos só podem ser considerados MEI se ganharem no máximo R$ 81 mil por ano. O projeto acabou aprovado por 389 votos contra apenas 16. Mas a exceção dada aos caminhoneiros provocou debate entre os deputados. O PSD chegou a apresentar uma emenda derrotada no plenário que conferia os mesmos direitos a advogados, contadores, engenheiros civis e arquitetos, que gerou preocupação em algumas bancadas. Mas a maioria do plenário concordou com os argumentos da relatora de que a proposta vai tirar da informalidade mais de 800 mil caminhoneiros, do total de 1 milhão existentes no país. O MEI caminhoneiro ele é algo optativo. A gente previu, falando com o Ministério da Economia, ajustando com o governo, com as bancadas, o limite de receita bruta de até R$ 251.600 para que ele possa aderir ao MEI caminhoneiro. Eles hoje pagam, os caminhoneiros autônomos, cerca de 20% de contribuição previdenciária e eles vão passar a pagar 12%, já é uma redução na carga tributária. Nada contra os caminhoneiros, mas não podemos começar a abrir exceções dentro da exceção. O MEI já é uma exceção dentro do Simples, já é uma exceção dentro do sistema tributário, e agora nós estamos criando uma exceção da exceção para os caminhoneiros. No próximo momento, ato contínuo, outras categorias querem entrar na mesma ampliação de base de faturamento e redução do INSS. Por que incluir os caminhoneiros e não incluir outras categorias? Por que criar uma faixa de faturamento diferente do MEI? Porque hoje nós temos MEI, R$ 81 mil anual. Microempresa, 360 mil. Pequena empresa, 4.200.000. Se aprovarmos esse projeto de lei complementar, nós estaremos aprovando uma nova faixa que não existe hoje. A ampliação da faixa de faturamento para que o caminhoneiro autônomo possa virar MEI rendeu também outro tipo de preocupação, a de que profissionais com carteira assinada possam ser substituídos por microempreendedores individuais, a chamada pejotização, descartada por aliados do governo que apoiaram a proposta. Será uma derrota para a categoria. O setor patronal vai demitir seletistas e vai contratar o MEI, que, aliás, ainda irá com caminhão e tudo. Vai ser um prejuízo para os caminhoneiros. O fato de algumas empresas transportadoras demitirem os seletistas não tem absolutamente nada a ver com esse projeto. Esse projeto ele vai atingir aqueles que não estão no abrigo da CLT, são autônomos, são microempresários individuais. O projeto também aumenta o número de integrantes do Comitê Gestor do Simples Nacional, com a inclusão de um representante do SEBRAE e um das Confederações Nacionais das Micro e Pequenas Empresas. Um destaque do PT, que incluía também um representante dos microempreendedores individuais, foi derrotado no plenário.
Outra proposta relativa a empregos, também aprovada pelo plenário, foi a medida provisória que recriou o Ministério do Trabalho e Previdência, a partir do desmembramento do Ministério da Economia. A MP também transfere as estruturas ligadas à cultura do Ministério da Cidadania para o do Turismo. Com isso, o Ministério do Turismo ficará encarregado, por exemplo, da Política Nacional de Cultura e das áreas responsáveis por museus, pela regulação de direitos autorais e pela preservação da identidade cultural de comunidades remanescentes de quilombos, juntos ao INCRA e ao Ministério da Agricultura. A medida provisória também prevê a reestruturação de cargos dos ministérios afetados, de maneira a permitir o funcionamento da pasta do trabalho. Apesar de aprovada por ampla maioria, a MP provocou discussões. Lamentável quando o governo acabou com o Ministério do Trabalho e da Previdência. Hoje, um verdadeiro sacrilégio, sacrifício de quem precisa do INSS do nosso país. Infelizmente, não volta para ser o Ministério do Trabalho. Eliminou uma série de coisas que estavam no próprio Ministério. A questão da política de erradicação do trabalho escravo, integração laboral, cooperativismo. E, neste momento, o papel do Ministério do Trabalho é fazer com que a gente tire esses quase 50% dos trabalhadores, da nossa classe trabalhadora, da informalidade. O Ministério vai ajudar a desenvolver as políticas de emprego, de renda e também melhorar, diminuir o déficit da Previdência e acelerar no que diz respeito aos benefícios, às aposentadorias e também às pensões. Logicamente que o INSS está à frente disso, mas quando nós temos um ministério próprio, você tem mais instrumentos. A MP cria ainda o domicílio eletrônico trabalhista, ferramenta que vai permitir ao Ministério do Trabalho notificar o empregador pela internet sobre atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral, sem necessidade de publicação no Diário Oficial. Da mesma forma, o empregador poderá apresentar sua defesa, se for o caso. O Ministério do Trabalho e Previdência foi recriado em 28 de julho, quando a medida provisória foi publicada. Depois de aprovada pela Câmara, ela foi enviada para análise do Senado, onde tem que ser votada até 29 de novembro para não perder a validade. Também foi enviado para análise dos senadores o projeto que aumenta a faixa de renda para que caminhoneiros autônomos virem MEI. Esse foi um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais, eu espero vocês. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou esta semana o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para empresas de 17 setores até 2023. Se não houver recurso, o texto segue direto para o Senado Federal. Solicito aos senhores deputados, senhoras deputadas, que aprovam o projeto, que permaneçam como se encontram. Aprovado. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento, que termina no fim do mês que vem. Em vigor desde 2011, ela permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. O projeto previa que os 17 setores atualmente contemplados continuassem pagando menos impostos sobre a folha até 2026. Mas a data final foi fixada em dezembro de 2023. A redução do prazo não prejudica em nenhuma hipótese a proposta, porque nós compreendemos que 2 anos é um prazo suficiente para que a gente possa discutir a inclusão de outros setores e os benefícios que de fato estão acontecendo em nossa sociedade. Entre os segmentos beneficiados estão de comunicações, construção civil, couro, calçados, call centers, indústria têxtil, fabricação de veículos, proteína animal, máquinas e equipamentos, tecnologia da informação, transporte rodoviário coletivo e de cargas e transporte metrô ferroviário de passageiros. A desoneração da folha hoje, ela não é nenhum benefício extra. A desoneração da folha é a continuidade de um benefício que já existe para 17 setores da economia que empregam. E empregam tanto que precisam da desoneração da folha para ter competitividade. Com exceção do PSOL, a oposição também votou com ressalvas a favor da proposta. Não é correta essa política que o governo insiste como medida paliativa para evitar, que não vai evitar,
a perda do emprego. Nós temos uma posição contrária ao relatório, porque uma isenção desse tamanho deveria vir na lei, garantida das contrapartidas dos postos de trabalho. Para o governo, manter a desoneração significa abrir mão de pelo menos 8 bilhões de reais em arrecadação no ano que vem, para preservar 6 milhões de empregos. Deputados tentaram, sem sucesso, incluir outros setores da economia. O setor de fundição precisa estar contemplado na desoneração da folha, porque o custo de mão de obra é elevadíssimo. Eu sei que tem muitos outros setores que gostariam de estar dentro do relatório. Agora, está sendo feito dentro do espaço fiscal possível. O autor do projeto espera que não haja recurso para levar o texto ao plenário da Câmara e que ele siga direto para o Senado Federal. Para que até o final do ano a gente consiga aprovar a proposta da segurança jurídica às empresas, para que elas possam preservar os empregos e, mais ainda, segurança jurídica para que possam planejar, ampliar suas atividades, abrir novas filiais. O presidente da Câmara defendeu o projeto de resolução para dar mais transparência às emendas de relator. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento dessas emendas. O deputado Arthur Lira também espera a votação da PEC dos precatórios no plenário do Senado no dia 30 de novembro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que um projeto de resolução pode dar mais transparência para as emendas de relator. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento dos valores dessas emendas. O Congresso Nacional deve entrar com recurso contra a decisão do Supremo, mas também deve trabalhar num projeto de resolução que deverá ter a convergência da Câmara e do Senado. Há a necessidade de ser convergente, há a obrigação de ser convergente. Não pode um projeto de resolução comum às duas casas, de Câmara e Senado, para alterar uma resolução comum às duas casas não ser convergente. Então, o que há é que, como falamos semana passada, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, como a comissão é uma comissão bicameral e o orçamento é um orçamento das duas casas para o Brasil, ele está fazendo as conversas, ele está fazendo as tratativas, nós estamos conversando, qualquer decisão que vier dessas conversas que o presidente Rodrigo está tendo, para se aumentar uma transparência que até 2020 não existia e que isso causa espécie, ou se a saída vai ser, não tendo nada resolvido, devolver todo esse orçamento como RP2 para o governo federal. Aí o governo federal vai pagar a quem quiser, quando quiser, quanto quiser e de acordo com como quiser, sem nenhum tipo de fiscalização. Sobre a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que deve ser apreciada pelo Senado, Arthur Lira espera que não haja grandes modificações. Segundo Lira, a votação da PEC dos precatórios no plenário do Senado está prevista para o dia 30 de novembro. O clima é de muito positivo, né? Houveram muitas sugestões, como de normal, né? Algumas propostas, também como de normal, mas eu penso que talvez alguns ajustes ali propostos possam ainda mais aprimorar a PEC. E esperar, o resultado deve ser na CCJ semana que vem e no plenário dia 30. Daqui para lá, trabalhar para que ocorra uma votação tranquila e que possam ser preservados pontos importantes. Lira não acredita que a PEC dos precatórios abra espaço no orçamento para concessão de reajuste para servidores públicos. Não conheço esse espaço. Os números que foram apresentados pela economia para a Câmara dos Deputados não previa esse aumento. E eu penso que aquele portfólio de custos que foi amplamente divulgado para a imprensa, eles possam ser honrados para que a gente tenha a fidedignidade do que foi acertado nas discussões de plenário seja mantido na votação da PEC. Eu não me lembro, pelo menos, a não ser que esteja errado, de que tenha nenhum tipo de espaço para dar aumento a funcionários naquela proporção da abertura do espaço orçamentário. Sobre a reforma administrativa, Arthur Lira estima que o texto só irá a plenário se houver convergência de forças. Com a pouca mobilização de quem quer a PEC e com até agora o pálido apoio do governo, a gente não tem como trazer de novo a matéria dessa pauta com as discussões como elas se encontram. Ela está pronta para a plenária a qualquer momento.
mas ela só virá a plenário quando houver mais ou menos convergência de forças para que se torne possível, sem nenhum tipo de assodamento com relação à discussão no plenário. Tiveram muitas discussões de matérias de acordo que ficaram presas na comissão e que precisam de um tempo de maturação. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou aqui na Câmara que não existe controle ideológico na elaboração das provas do Enem, que começam a ser aplicadas neste final de semana. O ministro veio de surpresa à Comissão de Educação, que planejava chamá-lo para explicar as denúncias feitas por servidores do INEP de interferência política no órgão responsável pela elaboração e aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Enquanto a Comissão de Educação votava requerimentos de convocação do ministro Milton Ribeiro, ele chegou de surpresa para responder às denúncias envolvendo o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que permite o acesso dos estudantes brasileiros às universidades públicas. Deputados perguntaram sobre a demissão de servidores do INEP, o instituto responsável pela elaboração e realização das provas. 37 servidores do INEP pediram demissão do órgão porque teriam sido alvo de assédio moral e interferência política para alterar o conteúdo das provas. Deputados da oposição defenderam o afastamento do presidente do INEP e fizeram duras críticas sobre as denúncias. O que nós temos como justificativa concreta dos pedidos de exoneração coletiva são as críticas diretas ao senhor Danilo Dupas, presidente do INEP, acusado de tomar decisões políticas e não técnicas e por supostos assédios morais contra funcionários. O foco da questão é que há menos de uma semana da prova do Enem, no momento em que fazemos outras avaliações importantes como o ENAD, no momento que vivemos a iminência do revalida, senhor ministro, 37 servidores pediram exoneração dos seus cargos de confiança no INEP. É isso que nós estamos discutindo aqui. São servidores de alto padrão que jamais colocariam em risco a avaliação, mesmo pedindo exoneração. A gente sabe disso. De acordo com o ministro da Educação, os servidores pediram para sair e, se for confirmado que sofreram assédio, será averiguado. Em nenhum momento eu vou defender assédio moral. Então, se eventualmente acontece, vão ser averiguados, existe lá a corregedoria, existem os canais próprios, isso vai ser dito. E vai ser verificado. Se houve, houve. Se não houve, não houve. Eu não aceito essa questão de demissão massiva. E a ideia que passa ao público que nos ouve é a seguinte, que demissão é que todos os funcionários, 37 funcionários do INEP pediram demissão. Eles não saem de lá e são concursados. Eles vão continuar nas suas funções, só vão perder, se caso confirmar, o DAS. É isso. Em nenhum momento eles serão prejudicados. Eles é que pediram, não foram demitidos. Eles colocaram o cargo à disposição. Milton Ribeiro afirmou que as provas das próximas semanas estão garantidas e que não houve interferência política na elaboração das provas. Eu reafirmo que não há controle ideológico. Em nenhum momento, nenhuma pergunta, em nenhum momento eu tive acesso à prova, em nenhum momento eu falei com alguém. Pode perguntar aqui aos demissionários. Em nenhum momento eu liguei para alguém, para algum diretor, ou qualquer um da direção do INEP. Quem fez foram os órgãos próprios. Eles é que escolhem e que escolheram as questões. Vamos esperar as provas, vamos verificar as questões, e se ali, sim, tiver inserido uma questão de cunho ideológico, dessa ou daquele lado, porque tem que ser cunho ideológico, tanto de direita quanto de esquerda. Eu vou ser o primeiro a pedir ou entrar com os processos necessários para anular a questão. Parlamentares da oposição não ficaram satisfeitos com as explicações do ministro da Educação. As acusações que foram feitas de assédio moral ao presidente Danilo Dupas têm que ser levadas, ele precisa ser demitido imediatamente. Por isso, nós entendemos que a vinda do ministro aqui não resolve nada. Nós vamos ter que fazer um balanço do que foi esse Enem, da insegurança jurídica que está gerada e dos problemas que podem acontecer nas questões de logística e nas questões ideológicas mesmo, quando a gente tiver acesso às
questões que foram formuladas. Já para governistas, o ministro deixou claro que a segurança do Enem está garantida. O ministro está aqui afirmando e dizendo: a prova irá acontecer com total segurança, com toda tranquilidade e, inclusive, os próprios servidores que fizeram a suposta denúncia trazem também essa segurança para a população de que a prova e de que tudo que contém nela, toda a elaboração, é uma prova técnica e que vem de encontro com aquilo que é a expectativa de todos nós brasileiros diante desse cenário, que o Enem aconteça com a maior tranquilidade possível, e é isso que o ministro vem aqui afirmar. Nosso objetivo quer dizer, olha, nós estamos de olho, vamos acompanhar, o exame está seguro. Se houver alguma condição fora do padrão, nós também estaremos atentos. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara concedeu o Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação a 5 personalidades e entidades que promoveram avanços nestas áreas no Brasil. Vamos ver quem foram os agraciados na reportagem. O deputado Gustavo Fruit leu a mensagem do presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, José Priante, que resumiu o que seria o Prêmio Lúcio Costa, entregue pela comissão pela 6ª vez. Para reconhecer e louvar e incentivar esses bons exemplos é que existe o Prêmio Lúcio Costa. Portanto, essas pessoas e associações merecem nossa admiração e respeito, sobretudo diante dos grandes desafios que o Brasil ainda precisa superar nas áreas de mobilidade, saneamento e habitação. Como sabido, o trânsito nas grandes cidades brasileiras deixa muito a desejar, causando à população perdas de tempo e, às vezes, até de saúde. A primeira agraciada desta edição do prêmio foi Mirela Prosdóximo, que ampliou a acessibilidade do transporte público de Curitiba quando foi secretária de mobilidade da cidade. Criou parques para crianças com deficiência, uma central de libras nos equipamentos públicos e instalou semáforos com tempo maior para pessoas com deficiência e idosos. Me sinto de verdade muito honrada de estar aqui, representando Curitiba, representando pessoas com deficiência, representando um público que muitas vezes é marginalizado e não tem voz. Para quem me vê assim na cadeira de rodas, não sabe, mas eu sofri um acidente aos 17 anos, era bem novinha, em 92 isso, faz bastante tempo. Eu estava voltando da praia, de carro, no banco do passageiro, e um motorista alcoolizado bateu no nosso carro e nosso carro despencou numa altura de 20, quase 30 metros de altura, num viaduto já chegando em Curitiba. Nesse acidente, eu fraturei minha coluna, eu tive uma lesão medular bem alta, então perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Morei no exterior, onde estudei tecnologia assistiva e inclusão, e mesmo precisando de auxílio para tudo, eu me sinto uma pessoa bastante independente. No segmento saneamento, ganhou o prêmio um dos fundadores do Observatório Nacional do Direito à Água. Quero também oferecer esse prêmio à direção da Federação Nacional dos Urbanitários, a FNU, e da Confederação Nacional dos Urbanitários, a CNU, que dirigem as nossas lutas. Ofereço também a toda a coordenação do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao saneamento, que eu tenho o privilégio de ser o secretário executivo, e dizer que, no seu pouco tempo de existência, o Observatório tem se firmado enquanto um espaço importante de lutas e de resistência em defesa do saneamento básico público e na afirmação do acesso à água e ao saneamento como um direito humano fundamental. O urbanista Jorge Fontes Hereda recebeu o prêmio In Memoriam pelo trabalho na urbanização da favela da cidade baiana de Alagados, quando ainda não existia o programa Minha Casa Minha Vida. Seu filho Rafael e seu neto Theo receberam o prêmio em seu nome. Nós produzimos quase 2.500 moradias em Alagoinhas, quando não tinha o programa. E o Hereda, ele foi secretário nacional de habitação, quando naquela época a população poderia reivindicar e poderia sugestionar
um ministério para representar os desejos e as demandas da população brasileira, do Ministério das Cidades. E a vibração dele como pessoa não nos deixa tristes nesse momento, Rafael. Ao contrário, eu me sinto estimulado, muito estimulado pela luta do teu pai. Parabéns. Na categoria Entidades, o prêmio Lúcio Costa foi para o Instituto MDT, Movimento pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos. A gente não tem uma união dos diferentes. Então, quando a gente chama o setor, discute transporte público, a gente vê empresário de ônibus, aí tem a turma que todo mundo detesta, aí tem o movimento popular, aí tem aqueles que andam mobilidade ativa, né? Tem a universidade, aí vai tendo todos esses atores e eles terminam não se conversando um com o outro. E a ideia do MDT é construir uma agenda única, todo mundo junto. O Sindiágua do Rio Grande do Sul foi o segundo premiado na categoria Entidades. E um dos momentos mais emocionantes da premiação foi na área de habitação, para o Movimento de Mulheres por Moradia Orquídea. O movimento conseguiu a distribuição de 600 casas para mulheres chefes de família em Manaus. Nós estamos falando do nosso lugar de fala. Parabenizar todos que nos antecederam, que muito bem se colocaram. Mas falar do nosso lugar de fala é falar de uma casa habitada por uma das moradoras, por uma das mulheres, chefe de família. Francisca Leite, mãe de 11 filhos, sendo 8 paridos e 3 adotados. E essa mulher, como tantas outras, teve o privilégio de ter sua moradia digna, visto que morava em aluguéis ou ocupações que sofria reintegração de posse. Digo a vocês que hoje tenho minha casa, hoje meus filhos têm onde dormir, ninguém vai me cobrar um aluguel, ninguém vai me despejar com um trator, ninguém vai me jogar na rua, porque esta casa é minha luta com as minhas companheiras. Essa edição fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira com os assuntos que estarão em destaque ao longo da semana nos debates e votações da Câmara. Para rever essa edição, basta acessar o site que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigada pela sua audiência e um ótimo fim de semana para todos. Fique agora com as imagens que marcaram a semana pelas lentes dos nossos fotógrafos. Até mais!